Se você está antenado no cenário macro, você deve ter percebido que quinta-feira a gente teve dados de inflação. E os dados de inflação vieram bem melhores do que o mercado esperava e tiveram várias consequências para os juros e para a bolsa. Vamos falar sobre isso? Faz tempo que eu não venho aqui bater um papo com vocês sobre cenário macroeconômico, que vocês sabem é o que eu mais gosto e é o que eu acho que é mais importante de vocês entenderem. Lembrando que o cenário macroeconômico dá o tom de que parte do ciclo que a gente está. Será que a gente está num ciclo de alta de juros? Será que a gente está num ciclo de queda de juros? E isso tem várias consequências para todos os seus ativos. Então, épocas de queda de juros são épocas muito boas para ações. As ações se valorizam, principalmente aquelas ações voltadas para crescimento, que muita receita e lucro vai acontecer no futuro e não agora, né? Então, essas ações performam muito bem em ciclos de queda. E a mesma forma, em ciclos de alta dos juros, elas performam muito mal, como performaram mal num passado recente. Então, você saber qual é a fase do ciclo que você está ajuda muito a você tomar decisões conscientes a respeito dos seus investimentos. Então, vamos falar um pouco sobre o cenário, vamos acompanhando aqui como é que está o cenário macro brasileiro. Então, o último dado de IPCA 15 veio com uma alta de 0,51%, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,64%. Então veio aí bem abaixo do que o mercado esperava. E a boa notícia ficou por conta dos núcleos de inflação. Os núcleos de inflação também caíram. Então, quando você olha o gráfico aqui, acumulado em 12 meses, tanto do índice geral quanto dos núcleos de inflação, você vê uma desinflação importante. A inflação está rumando para a meta de inflação, embora a gente ainda tenha um caminho aí a percorrer. Mas é uma notícia boa, significa que a taxa de juro neste nível que está, a 13,75, está sendo super suficiente para controlar a inflação, né? Está desaquecendo a economia, está reduzindo a demanda e está desinflacionando a nossa economia. Em algum momento, o que vai acontecer? Essa desinflação já vai ter levado a inflação para a meta, que esse ano é 3,25 e ano que vem é 3. E aí o Banco Central vai poder começar o quê? Um ciclo de queda. A taxa de juro a 13,75 desinflaciona, né? Reduz a atividade econômica. Quando a inflação chega na meta, você tem que voltar a taxa de juro para o que a gente chama de juro neutro, para que aí a economia pare de reduzir, né? Pare de desacelerar. Aí você volta para o juro neutro, a economia não acelera nem desacelera e aí a inflação permanece em torno da meta. Então é de se esperar que em algum momento, e eu acredito que ainda deste ano, nós possamos vislumbrar um ciclo de queda nessas taxas de juros, tá? Marília, só você que acha isso? Porque você que já me acompanha há algum tempo sabe, não importa somente o que eu acho. O que importa é o que eu acho versus o que o mercado acha. Porque se o que eu acho já está precificado pelo mercado, a gente não consegue ganhar dinheiro com isso, não é mesmo? Então, quando a gente entra aqui no que o mercado acha, o que a gente vê é o mercado já espera um ciclo de queda relevante para as próximas reuniões do Copom. Então, para a reunião de agosto, por exemplo, o mercado já precifica lá uma queda parecida com 0,25. E ao longo deste ano e do ano que vem, o mercado já espera que a Selic vai cair para, grosso modo, 9,5%. Né? Então aí um bom ciclo de queda, mais do que 400 pontos de queda aí na taxa Selic. Então percebe que mesmo eu achando que vem um ciclo de queda, eu ainda não tô tão convencida se ele vai ser rápido do jeito que o mercado já está precificando. Então percebe que não tem muito espaço e muita simetria
para eu ganhar dinheiro com isso, certo? Pelo menos com os pré-fixados de curto prazo, porque o mercado já precifica esse ciclo de queda, um ciclo de queda bem relevante, né, nas taxas de mercado. Então, o pré-fixado, ele depende, por exemplo, do mercado não precificar, ou não precificar o ciclo de queda, ou precificar um ciclo de queda muito tardio e eu achar que ele vai ser antes, né? Mas não é muito isso que está acontecendo. Então, apesar de eu achar que a inflação veio melhor do que o esperado e que a gente pode vislumbrar sim um ciclo de queda começando esse ano, eu não estou segura que o ciclo de queda vai acontecer tão rápido quanto o mercado já espera. Então, não tem muito como ganhar dinheiro com isso nos pré-fixados de curto prazo. Agora, quando você vai caminhando para o longo prazo, aí já tem muito mais prêmio, porque o mercado ainda espera uma taxa de juros de longo prazo que vá subir depois, né? E ainda teve muito ruído por conta da questão fiscal. Então, as taxas de juros de longo prazo ainda estavam altas e vem melhorando e acho que vão continuar melhorando com esse cenário que tá pintando por aí. Agora, quem eu acho que realmente tá lag, tá atrasado em relação a esse ciclo de queda que pode vir? As ações, né, que eu já venho falando para vocês. Principalmente as ações de crescimento, que caíram muito nesse ciclo de alta da Selic e que podem melhorar com todo esse cenário de descompressão da Selic. Se a Selic de fato volta para 9,5, como o mercado está esperando, é uma notícia muito positiva para essas ações de crescimento, né? Então elas podem voltar aí a se valorizar. Ah, Marília, mas dá um exemplo aí, vai. Tá bom, eu fiz um relatório com 3 ações de crescimento que a gente gosta para o momento atual, para o momento aí de queda de juros. É totalmente gratuito, então tem o link aqui, vocês podem fazer o download, tá? E aí vocês já vão ter uma noção que tipo de ação, primeiro, que tipo de ação é ação de crescimento, e segundo, umas ações aí que a gente gosta para você já começar a fazer aí os seus investimentos, tá certo? E percebe também que, assim, a análise do cenário macro é uma análise contínua. Então, quinta-feira sai um dado de inflação e eu vou mudando as minhas expectativas a respeito do cenário futuro. Então, é algo que sempre demanda acompanhamento, tá? A gente vai ver o IPCA 15 de quinta, aí daqui a um mês sai outro dado de inflação e a gente vai acompanhando. A gente vai acompanhando dados de atividade também, para ver se eles estão conversando com os dados de inflação, né? Para ver se eles também estão mostrando desaquecimento. A gente olha emprego também, salários. E aí, quando a gente liga todos esses pontos, a gente vai traçando os nossos cenários de ciclo de alta e ciclo de queda e assim vai. Então, acompanhar o cenário macroeconômico é uma coisa, é como se fosse um filme, né? Não é uma foto. Ah, o cenário hoje está assim. Ele vai mudando ao longo do tempo. E são esses ciclos econômicos e essas variações em ciclo de alta, ciclo de queda, ciclo de expansão, ciclo de retração que fazem com que você, investidor, ganhe dinheiro nos diversos ativos. Nos ciclos de expansão, você vai estar um pouco mais voltado a ativos que performam bem nesse cenário. Num ciclo de contração, você vai alterar um pouco a sua carteira para ativos que se dão bem no cenário de contração, tá? E se você tiver uma carteira, eu vejo um erro muito comum dos investidores, quando você tem uma carteira inteira travada, né? Você faz um investimento que você só pode tirar daqui a 5 anos, e aí você faz vários desses. Aí o que acontece? Você não consegue se ajustar aos ciclos econômicos. Então isso é um erro que eu vejo bastante dos clientes nossos cometerem, né? E aí fica difícil até para a gente trabalhar depois, porque a gente não consegue mexer nessa carteira para fazer com que ela performe melhor com as oscilações do cenário. Marília, significa que eu vou ter 100% de bolsa, depois 100% de renda fixa, 100% de pré, 100% de... Não, gente, é claro que não. Você vai ter uma alocação padrão, que depende do seu perfil de risco, mas você vai também fazendo pequenas, né, oscilações aí, a depender do cenário macroeconômico. E isso vai fazer não só com que o retorno total da sua carteira aumente, como também com que as quedas sejam menos
né, pronunciadas, vai melhorar o que a gente chama de Sharpe, o risco-retorno da sua carteira, porque quando você for correr risco, vai ser num momento mais propício, tá? Então, é essa cabeça que a gente usa aqui, principalmente para fazer a gestão de patrimônio, né, no Nord Wealth. É ter uma alocação de acordo com o seu nível de risco, mas se aproveitar dos ciclos macroeconômicos para diminuir o risco da carteira e aumentar o potencial de retorno. Tá? Então, eu recomendo que vocês façam isso na carteira de vocês também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham adorado falar de cenário macroeconômico tanto quanto eu gostei. Vocês sabem que esse é um tema que eu amo de paixão. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.